Jesus, nós vamos estar conjecturando a palavra de Deus essa noite. Estamos iniciando mais uma semana, não é verdade? A última semana do mês de novembro de 2018. O ano de 2018 está acabando, viu? O ano de 2018 está acabando. E certamente 2019 será um ano marcante para nós. 2018 tem sido marcante. Tá? O churrasco está de pé. Amém. Nós vamos fazer o nosso churrasco no final do ano para darmos os testemunhos, não é? Para falarmos da grandeza do Senhor. O Senhor tem feito na nossa vida esse ano de 2018. Glória a Deus. E já estamos projetando 2019, né, queridos? Pela fé, e será um ano de muito trabalho, certamente. E será um ano também de muitos testemunhos. Aleluia. E eu acredito em dobro. Glória a Deus. Porque Deus é um Deus de multiplicação e soma. Amém? Amém. Deus não é um Deus de divisão nem de subtração. Diga assim, Deus é um Deus de multiplicação e soma. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu também creio nisso. Amém. Porque é promessa do Senhor. Aleluia, Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, hoje nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. E o tema da mensagem hoje é a luz do mundo. Diga, a luz do mundo. A luz do mundo. Você pode perguntar aí para quem está perto de você assim, você sabe qual é a luz do mundo? Pois é. Hoje nós estaremos meditando sobre esse tema. Tá? Nós temos de Deus, tá? Um direcionamento Glória a Deus. para a compreensão desse tema e requer muita atenção. Amém? E eu quero crer que Deus vai estar me dando inspiração para que a gente possa desenvolver esse tema. Amém, Senhor. Preciso da ajuda do Senhor, Amém, Senhor. porque Abençoa teu filho, é complexo, mas nós precisamos sair daqui esclarecidos pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. Diga a luz do mundo. A luz do mundo. Pronto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho que escreveu Mateus. Evangelho do Mateus, capítulo de número 5. Nós estaremos mencionando os versículos 13, 14, 15 e 16. Evangelho segundo Mateus, o Evangelho escrito aos judeus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Glórias a Deus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13, relata um dos momentos em que Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos. Tá? E aqui no versículo 13, o Senhor Jesus diz assim para os discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Agora o versículo 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Uma passagem muito conhecida. Ao longo desses séculos tem se ministrado sobre essa palavra. E eu quero trazer um entendimento dentro da perspectiva que o Senhor me deu hoje. Amém? Dentro da ótica que o Senhor me concedeu hoje. O Senhor Jesus começa falando a respeito do sal. Não é isso? Vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo para os seus discípulos, Jesus está dizendo para nós somos discípulos, sim ou não? Sim. Tem discípulo aqui? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Nós somos discípulos. E ele diz para os seus discípulos: olha, vós sois o sal da terra, mas eu não quero me deter aqui no sal.
Tá? Só para a gente poder fechar a questão em relação ao sal. O sal representa o temperar, diga temperar. Alimentar, diga alimentar. E conservar. Amém? Eu quero me deter na questão do versículo 14 em diante, onde ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Amém? Vós sois a luz do mundo. Diga assim, eu sou a luz do mundo. Amém? Aí Jesus diz assim ainda no versículo, ó, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está falando? Jesus está fazendo uma alusão a Jerusalém. Jerusalém, ela foi construída e fundamentada no Monte Moriá. Lá, no monte onde Abraão levou o seu filho para ser sacrificado a pedido de Deus. Ora, parece uma grande contradição, porque Deus ele nunca pediu um sacrifício humano. Mas ele pediu para Abraão um sacrifício humano. E Abraão, obediente, leva o seu filho para ali, para onde futuramente viria a ser Jerusalém. A princípio Salém, e mais tarde Jerusalém. Abraão chega ali com seu filho, e quando ele estava já preparado para imolar seu filho, o próprio Deus diz, não faça tal. Porque Deus estava querendo experimentar a obediência de Abraão. Deus ele quer um povo obediente, amém? E por que Deus quer um povo obediente? Porque Ele quer que nós sejamos sal para temperar, alimentar e conservar. Mas Ele quer também que nós sejamos luz. E Ele faz alusão de Jerusalém, uma cidade construída num monte. E Ele diz assim, Jesus, não se pode esconder a cidade. Ele não está se referindo a uma cidade, Ele está se referindo à cidade. Diga Jerusalém. Jerusalém é a capital da fé no mundo. Todos os segmentos religiosos desejam Jerusalém. Jerusalém foi tombada pela ONU, tá? Como um patrimônio universal. Mas Israel briga até hoje pelo direito de Jerusalém. Porque assim como o Brasil tem o direito de ter a sua capital em Brasília, assim como os Estados Unidos têm o direito de ter a sua capital em Washington, Israel tem o direito de ter a sua capital em Jerusalém. Mas devido aos conflitos que acontecem lá na região do Oriente Médio, isso ainda está por se definir. A verdade é que Jesus se refere a Jerusalém como a luz que alumia o mundo por causa da fé. Jesus vem dizendo assim, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, porque ela é referência para todas as nações. E ele diz ainda, nem se acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na sala. Jesus agora faz alusão a uma lâmpada, aquela lâmpada primitiva, que se tinha um paviozinho, e no seu interior tinha óleo, e aquele pavio ia consumindo e gastando óleo, e aquela luz se mantinha acesa a partir de uma chama. Ele diz, não se pode, certo, acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire. O que é um alqueire? O alqueire é uma forma de medida, tá, queridos? O alqueire é uma forma de medida. É como se Jesus estivesse dizendo assim, não se pode pegar qualquer coisa dentro de uma certa medida, colocar por cima da lamparina e ficar claro. Jesus está dizendo, não se pode colocar nada por cima da lamparina, colocar a lamparina por baixo de qualquer coisa e que ela venha clarear. Ele diz, não, uma lamparina tem que ser acesa e tem que se colocar no velador. O que é o velador? O velador é um suportezinho onde a gente pendura alguma coisa. A lamparina precisa ficar no alto para que se alumie.
toda a casa. E para que as pessoas que estejam dentro da casa sejam iluminadas. Jesus está dizendo o seguinte, que a luz, ela é uma referência. A luz é um ponto marcante para aqueles que dependem de uma referência. Por exemplo, os navegantes, quando não havia ainda o GPS, quando não havia ainda a bússola, quando não havia ainda os equipamentos modernos de navegação, se utilizavam da luz das estrelas. A partir do Cruzeiro do Sul, saber qual é a direção do sul e do norte. A partir daquilo que vocês conhecem bem aqui no Ceará, porque é uma região, não é, de muita costa, e existem vários aqui que eu já percebi, tá? Dos faróis. Quem já ouviu falar dos faróis? Lá no porto do Mucuripe tem um farol. Existem diversos faróis. Para que o farol? Para que ele emita a luz e para que o navegante saiba qual é a direção da terra. Quem está entendendo? Jesus está dizendo a importância da luz. Porque nós olhamos para a luz de uma forma primária. Entendemos que a luz só tem essa função de nos dar o direito de identificar o que está no ambiente. A luz é muito mais do que isso. E hoje eu quero conjecturar a respeito da luz para que nós possamos compreender o que Jesus está dizendo para nós quando ele diz que nós somos a luz do mundo. Jesus continua dizendo assim, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus diz assim: assim brilhe também a vossa luz. Jesus está dizendo que nós emitimos luz. Contrário à compreensão de muita gente que acha que o que brilha em nós é a luz do Espírito Santo, Jesus está dizendo que nós temos uma luz própria a partir do momento que nós viemos para a luz. É meio confuso, mas já já você vai entender. Jesus está dizendo a vossa luz. Jesus não está dizendo a minha luz em vós. Jesus está dizendo a vossa luz. Então nós temos um brilho. Nós emitimos um brilho. E eu quero me aprofundar nisso com você. Eu quero falar a respeito da luz, primeiramente. Tá? Porque existe algo curioso sobre a luz. Veja, a luz. O que é a definição de luz? Tá? É o que ilumina os objetos e os torna visível. O que é a luz? É o meio pelo qual a gente pode enxergar o que está no ambiente. Se nós apagarmos essa lâmpada, vai ficar difícil de ver. O que é a luz? É o que torna possível nós enxergarmos o que está no ambiente. Tá certo, queridos? Fontes de luz. Existem as fontes de luz naturais e as artificiais. Naturais, por exemplo, nós podemos citar o fogo, não é? É uma fonte de luz natural. Artificial, nós podemos citar essas lâmpadas, que antes eram incandescentes e atualmente algumas fluorescentes, e as mais novinhas que são de LED. Então existem as fontes de luz naturais e as artificiais. Outra curiosidade interessante sobre a luz, que é uma onda eletromagnética, é que a luz no vácuo, onde não há oxigênio, ela tem um caminho a percorrer. Ou seja, se você acender uma lâmpada no vácuo, ela percorre um caminho. E o que é mais interessante sobre a luz é que ela não precisa de propulsão. Veja,
Para qualquer coisa se locomover, precisa de uma força motriz. Precisa de uma força que impulsione. Quem está entendendo? A luz, ela não precisa de propulsão. Ela não precisa de vento para empurrar. Ela não precisa de um motor para impulsionar. Ela não precisa, não é? O que os foguetes têm para poder lançá-lo no espaço? Do que os foguetes se utilizam para que coloquem no espaço? Não existe aquela propulsão a partir de uma explosão para colocar ele para cima? Aquilo é uma força que impulsiona o foguete. As turbinas impulsionam os aviões. Quem está entendendo? O motor do carro, a partir da explosão, né, porque é uma explosão para mover lá os pistões, aquilo faz com que gire, não é, uma engrenagem e dê a ele força para ele sair da inércia e se colocar em movimento. Veja, queridos, a luz ela não precisa de nada disso. À medida que você liga, que você acende, ela automaticamente ela entra em movimento. Isso é incrível. Naturalmente, ela entra em movimento sem precisar de propulsão alguma. Sem precisar de nada para jogar ela para frente. Ela vai sozinha e segue. E o que é mais interessante é que a luz ela não segue só numa direção. A luz, quando você acende, ela tem um raio de ação. Ela se distribui em todas as direções. Olha que incrível isso. A luz ela não se restringe a um único caminho. A luz ela é capaz de seguir em todos os caminhos ao mesmo tempo. Pare, queridos, para analisar a frio modo a grandeza da luz. Se você tem uma casa, normalmente quadrada as paredes, e você liga no meio dela, acende no meio dela uma lâmpada, essa luz ilumina só de um lado. Essa luz ilumina todo o ambiente, porque ela tem um caminho a seguir em todas as direções. Não sei se você está entendendo a grandeza da luz, mas veja só, que coisa extraordinária. A luz tem uma velocidade que não tem propulsão nenhuma que a impulsione nessa velocidade. É natural. Você acende a lâmpada, ela já tem uma velocidade, de um caminho a percorrer em todas as direções. A partir de estudos, chegou-se ao conhecimento de qual é a velocidade da luz. Veja, queridos, a luz percorre 299.792.458 metros por segundo. Vamos simplificar isso aí? A luz percorre 299.793 quilômetros por segundo. Olha, 299.793 quilômetros por segundo. Olha que interessante. O planeta ele é redondo. E se nós sairmos daqui, dermos uma volta no planeta e chegarmos para cá de novo, nós percorremos exatamente 6.378.140 quilômetros. Essa é a circunferência da Terra. 6.378.140 quilômetros. Veja, queridos, se a velocidade da luz é 299.793 quilômetros, se nós pegarmos o planeta como aqueles mapas chamados planisfério, quem já ouviu falar no planisfério? A Terra é redonda. E esse mapa ele faz assim com o planeta. Isso se chama planisfério. É tornar, tá, algo esférico em plano. Existe aquele mapa que você vê o planeta assim. Ali dá para se dimensionar uma linha reta. Veja, se nós ligarmos uma lâmpada aqui, acendermos uma lâmpada aqui, para que essa luz percorra todo o planeta, entendendo assim o planeta num planisfério,
a luz percorre o planeta todo como se estivesse dando uma volta completa, queridos. Pasmem, é exatamente 21 segundos. Em 21 segundos, a luz percorre todo o planeta. Pensa no tamanho que é esse planeta. Pense na velocidade da luz. Jesus não falou à toa sobre a luz. A luz não é algo sem sentido na nossa vida, como muita gente fica conjecturando e não leva ao aprofundamento adequado para entendermos a grandeza disso. Para que a gente possa ter aqui uma noção da velocidade da luz dando a volta no planeta, quero pedir ajuda. Sim, a ajuda do pequeno. Isso. Vem cá, querido, por gentileza. Me ajude aqui. Você vai ficar bem pertinho aqui dessa tomadinha ali, ó. Sabe aquele botãozinho ali? Isso. Pronto. Fica aí pertinho. Aí você vai botar seu dedinho ali, mas não vai apagar não. Isso. Pronto. Você é meu assistente hoje. Tá certo? O que vai acontecer, queridos? Ele vai apagar a lâmpada. Tá certo? E depois que ele acender, nós vamos contar 21 segundos. E nós vamos entender quanto tempo a luz demora para dar a volta no planeta. E aí a gente vai chegar à conclusão se foi rápido ou demorado. Quem aqui já deu uma volta no planeta? Só isso, hein? Certo. Então vamos lá. Pode apagar, por favor, querido. Isso. Pronto. Tá apagado? Tá. Ele vai acender. E quando ele acender, nós vamos contar 21 segundos. Que é exatamente o tempo que a luz demora para dar a volta em todo o planeta. Amém? Está preparado aí para acender? Tá? Você consegue? Então tá certo. Vamos lá. Ele vai acender e nós vamos contar. Por favor, querido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto, a luz chegou aqui de novo. Demorou ou foi rápido? Se dá para imaginar a velocidade da luz? A grandeza disso, obrigado, querido. Deus te abençoe, viu? Você foi fantástico. Não sei se deu para você entender, mas a partir desse estudo da velocidade da luz, tá, a ciência chegou a medidas de distância a partir da velocidade da luz quando se trata de viagens espaciais. Nós aqui nos utilizamos de quilômetros, não é isso? Nós aqui nos utilizamos de metros, centímetros, milímetros. Mas quando se trata de espaço, a ciência desenvolveu o que é chamado um ano-luz. Um ano-luz é a velocidade da luz, que é de 299.793 quilômetros por segundo, certo? Essa 299.793 km por segundo em 365 dias, tá? Que é aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros que a luz percorre em um ano. Quando se trata de viagens espaciais, se utiliza de anos-luz. Por quê? Porque tudo é muito distante. Quem está entendendo? Tá? Só por uma curiosidade, a luz do Sol para chegar aqui no planeta demora exatamente 8 minutos. 8 minutos, baseando-se em anos-luz. 8 minutos apenas, para que a luz do Sol chegue aqui no planeta. Para que você tenha uma noção da grandeza da luz. Mas veja bem, queridos, Jesus está dizendo assim, ó, versículo 16: assim brilhe também a vossa luz. Veja,
Jesus não está dizendo a luz do sol. Jesus não está dizendo a luz da lâmpada. Jesus não está dizendo a luz da lanterna, nem a luz do fogo, nem a luz de uma reação química, nem a luz de um vagalume. Jesus está dizendo a vossa luz. Então Jesus está dizendo que nós emitimos luz. Mas como nós emitimos luz? E a compreensão que eu quero trazer para você nessa noite, queridos, é que em nós brilha sim uma luz. E essa luz, ela precisa ser visível. Essa luz, lógico, não é uma luz, como nós estamos citando aqui os exemplos, mas é uma luz que tem fundamento espiritual, mas que é visível. E que pessoas como nós, têm em muitos casos, a partir de dons dados pelo Senhor, a capacidade de ver esse brilho. Quantas vezes já me deparei com pessoas perguntando assim, você é crente? E eu ter o privilégio de responder, sim, eu sou crente. E a pessoa diz assim, eu vi um brilho em você. Existem pessoas dotadas de dons de Deus, com a capacidade de uma visão espiritual a ponto de conseguir enxergar o brilho que está em nós. Eu não sei se você está entendendo, mas a grande maioria das pessoas estão em trevas a tal ponto que não conseguem enxergar essa luz. Talvez o brilho que emana da gente não seja tão forte como uma lâmpada dessa. Porque nós estamos lidando com pessoas, queridos, que na maioria dos casos estão em trevas profundas. O que são trevas? Trevas é mais do que escuro. No escuro dá para ver? No escuro não dá para ver? A gente adapta a visão, porque a nossa visão ela se ajusta, ela tem um foco, não é? Se eu olho para cá é um foco, é uma distância. Se eu olho para a porta é outro foco, é outra distância. Engraçado, eu olho para aqui, eu olho para ali e a visão se ajusta numa rapidez de distâncias. Já parou para pensar nisso? A nossa visão se adapta ao ambiente. No escuro dá para ver. Agora, queridos, nas trevas, aí não se vê absolutamente nada. Entende a diferença de escuridão para trevas? Quando uma pessoa está em trevas, essa pessoa ela tem a visão tão ofuscada que não consegue discernir absolutamente nada do que está diante de si. A palavra do Senhor diz que nós emitimos luz. A palavra do Senhor nos revela que Jesus aparece como luz. É assim ou não é? Qual é a importância, queridos, dos servos do Senhor ser a luz do mundo? Será que é para a gente poder nos conflitarmos com Jesus, que é aquela luz que apareceu a Saulo? A grande verdade é que Jesus está dizendo para nós, o que a palavra do Senhor nos revela. Lâmpada para os meus pés é a tua... Espera aí. Se eu estou em trevas e a palavra é lâmpada, quando essa palavra entra dentro de mim, ela passa a brilhar. Não sei se você está entendendo. Eu estou vazio. Eu começo a ler, eu começo a estudar, eu começo a meditar, e essa palavra começa a entrar na minha mente e descer para o meu coração a ponto de gerar dentro de mim luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Entende de onde surge a luz que Jesus está se referindo aos seus discípulos?
Diga, a luz que brilha em mim A luz que brilha surge surge pela palavra. pela palavra. Você está entendendo isso? Aleluia. Agora, por que Jesus ele diz agora que nós somos a luz do mundo? É simples assim. As pessoas que estão em trevas profundas precisam de nós, que temos luz, para tirá-las das trevas e trazê-las para a escuridão. A partir da palavra. Entende que trevas é muito fundo? Nós precisamos tirar essas pessoas das trevas para a escuridão a partir da palavra. Por quê? Porque Jesus é poderoso para aparecer como uma luz no final do túnel da vida dessas pessoas. Entende que nós somos como se fosse ali uma ligação das pessoas sendo retirada das trevas pela palavra, porque vai gerar uma perspectiva, e aí essa pessoa se interessa pela palavra, e Jesus agora aparece como a luz no final do túnel da vida dessas pessoas. Aleluia. O que nós somos, queridos? Nós somos exatamente o que foi João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus. Por que o salmista diz, lâmpada para os meus pés, os pés nos levam por um? Não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós somos o caminho que prepara as pessoas para se encontrarem com a luz, que é Cristo. Qual é a importância dos discípulos? A importância dos discípulos é conhecer a palavra e transmitir a palavra. Conhecer o Evangelho e transmitir o Evangelho. Qual é a importância dos discípulos? Receber dessa luz e levar essa luz para que essas pessoas se encontrem com Cristo. Que é a luz comparada à luz do meio-dia. Veja, ele é a brilhante estrela da manhã. Amém. É como se nós fôssemos para essas pessoas uma vela. A pessoa está em trevas e você chega como se fosse uma vela. Essa vela já dá para poder ver alguma coisa, sim ou não? Não vê muito, vê? É como se nós fôssemos várias velas. E a gente consegue, pela palavra, trazer essa pessoa, vem comigo aqui, ó. E a pessoa vai saindo das trevas, porque nós somos como uma vela. Nós somos a luz do mundo. Para quê? Para que essa pessoa possa agora se encontrar com a brilhante estrela da manhã. Entende aonde começa a obra de Jesus na vida das pessoas? Começa por nós. Começa por mim e começa por você, meu querido e minha querida. E nós precisamos meditar sobre isso. Por quê? Porque senão nós seremos como uma lamparina que é colocada embaixo do alqueire. Nós seremos como uma lamparina que não está no velador. Nós seremos uma lamparina escondida, aonde a luz não alumia nada. Nós precisamos entender qual é a nossa função na obra do Senhor. O brilho que nós precisamos levar é o de clarear o caminho das pessoas para se chegarem até a resplandecente estrela da manhã, que será pela palavra. Eu quero falar, queridos, a respeito de 3 aspectos importantes sobre a luz que nós somos, referidas por Jesus. O primeiro aspecto é que quando nós chegamos, a escuridão precisa ir embora. Quando nós chegamos, as trevas precisam se afastar. Se aqui está em trevas e a gente acende um fósforo, o que acontece com as trevas? Se afasta. Porque não há conexão, comunhão, não há aproximação da luz com as trevas. A luz brilha, as trevas. É impossível haver uma fusão. É impossível haver uma conexão entre luz e trevas.
Porque quando a luz brilha, as trevas e elas se afastam, e elas têm que continuar se afastando, porque a luz tem um caminho. Quem está entendendo? Olha só que incrível. Quando você liga uma lâmpada, você ligou a lâmpada, as trevas têm que se afastar em que velocidade? Diga assim, na mesma velocidade da luz. E por quanto tempo as trevas ficam se afastando? Diga, permanentemente, porque a luz ela não tem parâmetro. Entende que quando se acende a luz, as trevas vão se afastando numa velocidade de 299 mil quilômetros por segundo. Olha a velocidade que as trevas têm que se afastar a cada segundo, a anos-luzes, para todo sempre. Você está entendendo a grandeza disso? Nós somos a luz do mundo. Aleluia. E as trevas, elas precisam se afastar da vida das pessoas, porque nós chegamos na vida delas. E quando chegamos na vida delas, nós temos uma triste mania de achar que é pelos nossos valores, que é pela nossa forma de vida, pelo que a gente tem, pelo que a gente faz. E não! As trevas vão se afastar da vida das pessoas pela palavra de Deus. Porque nós só temos luz por causa da palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Se estamos em luz, porque estamos na palavra de Deus. As trevas precisam se afastar e se afastar na velocidade da luz. Correr para longe, permanentemente. E quando é que as trevas vão parar de se afastar? Diga assim, se eu não brilhar mais. Aí as trevas vão se aproximar também na velocidade das luzes. Porque o tanto que ela se afastou, se a luz apagar, as trevas... Quem está entendendo a grandeza disso? E como é que nós permaneceremos acesos? Diga, pela palavra. Pela palavra. Por isso que nós precisamos meditar na palavra todos os dias. Por isso nós precisamos ler. Por isso nós precisamos encontrar o nosso caminho pela palavra. É a palavra do Senhor, a bússola que norteia a nossa vida, para que a gente possa ser luz do mundo. Glória a Deus. Só a palavra. Só a palavra de Deus. Amém? Amém. O segundo aspecto importante é que a luz traz orientação. Uma pessoa que está em trevas, eu não estou falando de escuridão, eu estou falando de trevas. Uma pessoa que está em trevas, essa pessoa ela está desorientada. Ela não sabe onde é o norte, onde é o sul, porque não tem condições de ver uma bússola. Ela não sabe qual é a hora. Entende que tem gente que troca o dia pela noite? Não sabe qual é a hora, porque ela não consegue enxergar o relógio. Uma pessoa que está em trevas não sabe onde está a comida. Uma pessoa que está em trevas deita-se para dormir em qualquer lugar porque não sabe onde está a cama. Uma pessoa que está em trevas está desorientada. E às vezes a gente acha que essa pessoa é doente mental. Mas o que simplesmente está acontecendo com essa pessoa é que essa pessoa está em trevas. Nós somos luz. E quando a gente chega na vida de alguém, a primeira coisa que acontece é a escuridão se afastar, a velocidade da luz, certo? A segunda coisa, a partir do momento que se clareia, por mínimo que seja, quem sabe alguém aqui seja uma lanterna, outro seja uma vela, alguém pode ser até um palito de fósforo aceso, mas não deixe de ser luz. E que quando essa luz surge no meio de uma escuridão, vai gerar orientação. Apareceu a luz, oxe, é aqui que eu durmo? No banheiro? Por quê? Porque a luz trouxe orientação. A pessoa não via que era o banheiro onde dormia. A pessoa não via que a comida estava estragada. A pessoa não enxergava que aquele era o caminho errado. Eu quero chegar em Fortaleza, mas essa pessoa está indo para onde? Para o meio do mar.
está entendendo. Mas uma pessoa que está desorientada, ela está precisando de uma orientação. E a melhor orientação é a razão. A luz vem, a pessoa, olha, eu estava comendo essa comida aí, cheia de bicho. Ela não sabia que a comida estava estragada, porque estava desorientada. Entende o que acontece quando nós chegamos na vida das pessoas? Nós afastamos as trevas. Essa pessoa não tem luz própria, mas porque a gente está perto, passa a ter iluminação, porque ela está perto de nós. Ela passa a enxergar pela luz que nós emitimos, não pela luz dela. Nós somos, na verdade, uma luz artificial para ela. Mas ela vai começar a ter orientação e a gente vai poder pegar pelo braço da pessoa, vamos por aqui, ó. E essa pessoa vai começar a se orientar e nós teremos o prazer de levar a fonte, a bateria que nos dá a iluminação, que é a palavra. Essa pessoa vai começar a absorver essa palavra e partirá do princípio de que ela também vai gerar luz própria. Aleluia. Não sei se você está entendendo a grandeza disso, a importância que você tem para a obra, para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você se encontra no caminho, a importância que você tem na empresa que você trabalha, no meio da tua família, a importância que você tem. Eu não sei se você está entendendo a grandeza disso, mas quando você está perto dessas pessoas que estão em trevas, aquela escuridão acaba. Ela começa a se orientar a partir da sua presença. E aí, queridos, o terceiro aspecto, que é o mais lindo de todos, a luz que emana de você pela palavra gera conforto. Porque uma pessoa que está em trevas, está desorientada, ela não está com uma vida confortável, está? Você acabou de ser conforto de Deus para essa pessoa. Imagina aquele ditado que diz assim: surgiu uma luz no final. Sabe quem é essa luz? Bata no peito e diga: eu. Você está entendendo a grandeza disso? Aleluia. Você é a luz no final do túnel das pessoas que estão em trevas. Oh, meu Deus, como isso é grande. Aleluia. Isso é muito grande. O Salmo 34, versículo 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Se o vosso rosto e o vosso rosto jamais sofrerá vexames. Sabe o que o salmista está dizendo? Que essas pessoas que estão em trevas estão em vexame, porque elas estão sendo maltratadas pelas trevas que nós entendemos que é o reino do mal. Quem é que acusa? Diga o mal. Quem é que apedreja? O mal. As pessoas que estão em trevas, elas estão vivendo vexames, estão em vergonhas, não é? Estão em calúnias, estão em acusação, estão em muitos casos acorrentados. O que acontece quando a gente chega na vida dessas pessoas? A escuridão se afasta, gera orientação, a pessoa começa a enxergar. E a partir do momento que elas começam a enxergar, vai haver conforto no coração. Poxa, eu vou mudar isso. Isso aqui eu já não quero mais. Eu quero isso aqui. Ali já dá para limpar. Dá para me trocar isso. Entende? Quando a luz chega, as pessoas vão começar a se orientar. E aí vai gerar um conforto no coração delas, porque elas vão poder ter mudança de vida. Só que essa luz, em muitos casos e em muitas igrejas, as pessoas estão achando que é suficiente. Por isso muita gente não está se encontrando com Cristo. Estão presas a líderes religiosos. Porque essas pessoas estão achando que tudo que elas têm é essa velazinha acesa. Mas veja, essa vela é só o começo, para que essas pessoas possam, como o salmista diz, contemplar
contemplar o Senhor e ser um ser iluminado por Ele. Aleluia. E é por isso que tem muitos crentes hoje que vivem na dependência dos seus líderes religiosos e não conseguem ter uma fé independente no Senhor, porque muitos desses líderes não estão levando essas pessoas para a resplandecente estrela da manhã. E essas pessoas ficam escravizadas a essa velazinha, simples velazinha. O que nós precisamos, queridos, compreender é que nós somos os que preparam o caminho dessas pessoas que estão em trevas para a brilhante estrela do manhã. Nós não podemos levar essas pessoas só até a metade do caminho, porque nós seremos condenados por Deus por isso. Nós temos que levar essas pessoas por todo o caminho, até elas nos alcançarem e elas estarem caminhando conosco juntos, porque nós também estamos no caminho. A luz que brilha em nós está em caminho a 299 mil quilômetros por segundo. Nós estamos no caminho para alcançar a glória, e nós chegaremos na glória, e lá o Senhor vai, exatamente, queridos, Ele vai, isso é exato, isso é perfeito. Isso é perfeito. Ele vai nos tratar por filhos. Aleluia. Porque nós estamos como uma luz acesa. E se você acha que está bem devagarzinho, minha vida está tão lenta, besteira sua. Qual é a velocidade que nós estamos? Diga 299 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade que nós estamos. E pensa que isso não é pouca coisa, não. Isso é muito. Que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, entender que nós somos referência de Deus nessa terra, para tirar as pessoas das trevas e conduzi-las para a perfeita luz, que é Jesus Cristo. Amém. Que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa sair desse lugar nessa noite entendendo isso. Que você vai tirar muita gente das trevas e o nome do Senhor será glorificado a partir da luz que brilha em você. Receba essa palavra.